Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas de meu rebanho, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel quanto aos pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes minhas ovelhas, e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eis que eu cuidarei contra vós pela maldade de vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante de minhas ovelhas de todas as terras para onde as afugentei, e as farei voltar a seus apriscos, e crescerão, e se multiplicarão. E porei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem haverá falta de uma sequer, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, que levantarei por Davi um justo renovo, e sendo rei, reinará, o qual prosperará, e fará juízo e justiça na terra. Em seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em segurança, e este será seu nome com que o chamarão: o Senhor é nossa justiça. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que não mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde eu os afugentei, e habitarão em sua terra. Quanto aos profetas, meu coração está quebrantado em meu interior, todos os meus ossos tremem, estou como um homem bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor, e por causa de suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros, e por causa da maldição a terra lamenta, as cabanas do deserto se secaram, pois o percurso deles tem sido mau, e a força deles não é correta. Pois tanto o profeta como o sacerdote são corruptos, até em minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto o caminho deles lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados, e nele cairão, porque eu trarei mal sobre eles no ano de sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi coisas desagradáveis, profetizavam por Baal, e faziam errar a meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisas horríveis, cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se converta de sua maldade. Para mim, todos eles são como Sodoma, e seus moradores como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos sobre os profetas: eis que eu lhes darei de comer absinto, e lhes farei beber águas envenenadas, porque dos profetas de Jerusalém a corrupção se espalhou sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que profetizam para vós, eles vos iludem, falam visão de seus próprios corações, e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, tereis paz, e a qualquer um que segue a teimosia de seu próprio coração, dizem, não virá mal algum sobre vós. Pois quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu sua palavra? Quem prestou atenção à sua palavra, e a ouviu? Eis que a tempestade da ira do Senhor já saiu, e a tempestade é violenta, que atingirá violentamente sobre a cabeça dos maus. Não se afastará a ira do Senhor, enquanto não tiver executado e cumprido os pensamentos de seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não enviei aqueles profetas, porém eles foram correndo, eu não lhes falei, porém eles profetizaram. Mas se eles tivessem estado em meu conselho, então teriam anunciado minhas palavras a meu povo, e teriam feito com que deixassem seu mau caminho e a maldade de suas ações. Por acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se esconder num esconderijo, diz o Senhor, que eu não o veja? Por acaso não sou eu, diz o Senhor, que encho os céus e a terra? Tenho ouvido que aqueles profetas dizem, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando será isto no coração dos profetas que profetizam mentiras, dos que profetizam o engano de seu coração? Que pretendem, por meio de seus sonhos que cada um conta a seu próximo, fazer com que meu povo se esqueça de meu nome, tal como seus pais se esqueceram de meu nome por causa de Baal. O profeta que tiver sonho, conte o sonho, e aquele que tiver minha palavra, conte minha palavra de forma fiel. O que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Por acaso não é minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmigalha a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam minhas palavras cada um de seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas, e declaram: assim ele disse.
Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem meu povo errar com suas mentiras e com suas lisonjas. E eu não os enviei, nem lhes mandei, e proveito nenhum fizeram a este povo, diz o Senhor. E quando este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, te perguntar, dizendo, qual é a revelação, a carga do Senhor? Então tu lhes dirás, que carga? Eu os abandonarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, o sacerdote, ou alguém do povo, que disser, carga do Senhor, eu enviarei castigo sobre tal homem e sobre sua casa. Assim direis cada um a seu próximo, e cada um a seu irmão, o que o Senhor respondeu, e, o que o Senhor falou. E nunca mais mencionareis a carga do Senhor, porque a palavra de cada um lhe servirá por carga, pois pervertestes as palavras do Deus vivente, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que o Senhor te respondeu? E, o que o Senhor falou? Mas se disserdes, carga do Senhor, então por isso assim diz o Senhor, por que dissestes esta palavra, carga do Senhor, tendo eu vos mandado, dizendo, não digais, carga do Senhor, portanto eis que eu esquecerei totalmente, e lançarei fora de minha presença a vós, e a cidade que dei para vós e para vossos pais, e porei sobre vós humilhação perpétua e vergonha eterna, que nunca será esquecida.